Fala, Forra Boys! Agora a videoaula é começando a parte de matemática financeira, tá? A parte de porcentagem, cujo símbolo, né, é esse trocinho aqui, ó, porcentagem. Quando eu estou falando do número, por exemplo, 40%, eu não estou me referindo ao número 40. 40%, na verdade, é a fração 40 centésimos. 40 centésimos é 40%. E se você pegar o 40 e dividir por 100, você vai encontrar 0,40, que é a mesma coisa que 0,4. Então, 40% não é o número 40. Você pode usar a fração 40 centésimos, 4 décimos, 2 quintos, ou o número decimal 0,4. Outro exemplo, 35%. É a mesma coisa que o número decimal 0,35. 2%. 2% é a mesma coisa que 0,02. 0,02. Observe que você está pegando a vírgula do número e andando 2 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, andei 2 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, andei 2 casas para a esquerda. É isso que você está fazendo. E é importante saber fazer também o contrário. Eu te dou o número decimal e você tem que saber ir para a porcentagem. Por exemplo, o número 0,17. 0,17 é a mesma coisa que 17%. 0,003. Pega a vírgula e anda 2 casas para a direita. 1, 2. 0,3. 0,3%. 0,003 é 0,3%. Então, tem que ficar de olho a esses detalhes. E aí, em alguns exercícios, é claro que ele não vai perguntar do jeito que eu vou te mostrar aqui agora, mas que você vai precisar fazer algumas coisas nesse tipo de raciocínio. Quanto é, por exemplo, 23% de R$150? Quanto é 23% de R$150? A maioria dos alunos, com certeza, faria uma regra de 3. R$150 é o meu todo e o meu todo é 100%. Só uma observação, 100% é a mesma coisa que 100%, 100 sobre 100, que é o número 1. Então, 100% é o número 1. 234% é 2,34 e assim sucessivamente, tá? Então, 100% é o meu total. A maioria dos alunos faria isso. R$150 é 100%. 23% vai ser quanto? Tá certo? Tá. Só que existe algo mais rápido do que isso. Seria você pensar na preposição de. Galera, a preposição de, da, do, desses, tá? São os derivados.
junto com a conjunção aditiva e, eles significam multiplicação. Multiplicação. Então a preposição de e seus derivados e a conjunção e significa multiplicação. Então, quando eu quero saber 23%, que vocês já sabem que é o número 0,23 de multiplicação de 150, basta fazer essa simples multiplicação. E aí você vai matar o exercício, beleza? Então, para resolver essa multiplicação, eu simplesmente vou fazer só 15 vezes 23. Depois você vai entender por quê. Olha lá, 23 vezes 15. Vou fazer só essa multiplicação. 5 vezes 3 é 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. E 1 vezes esse troço é esse troço. Então, 5, 4, 3. Só que era 150. Faltando um zero aqui. E era 0,23. Duas casas após a vírgula. Uma, duas casas após a vírgula. Então, na verdade, é R$ 34,50. Com 23% de 150 é R$ 34,50. Vamos ver se você entendeu, então. Se eu chegasse para você e simplesmente perguntasse quanto que é 17,3% de R$ 220, o que você simplesmente ia fazer? 17,3%, volta duas casas com a vírgula, 0,173 de vezes 220. Pronto. Você iria fazer só essa simplificação. E aí você termina de fazer a conta aí no seu rascunho. Outra coisa que pode acontecer é porcentagem de porcentagem. Tipo, quanto que é 25% de 64%? Pode acontecer isso? Claro que pode. Quanto que é 25% de 64%? Pensa no mesmo raciocínio. Tá? 25%, 0,25. De vezes 64%, 0,64. Vai por mim. De cabeça, 0,16. Que é 16%. Mas talvez você esteja pensando, professor, como você sabe que é 0,16? Fácil, tem a conta ali do outro lado? Não, eu pensei o seguinte, existem alguns números que são fáceis. 25%, pessoal, é a quarta parte de 100. A metade de 100 é 50. A metade de 50 é 25. É a metade da metade, é a quarta parte. Então eu peguei simplesmente o 64 e dividi por 4, que dá 16. Mas eu vou tirar a prova real para você, ó. Vou fazer 25 vezes 64 aqui para você ver. 25 vezes 64. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. 0, 0, 6, 1. Só que eram 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Aí, 0,16, 16%. Tá vendo? Se fosse 50%, eu ia pegar a metade. Se fosse 75%, eu ia pegar a metade e somar com a metade da metade. Por exemplo, vamos fazer de cabeça. 75% de R$40. Bom, 50% de R$40 é metade, então é R$20. 25% seria metade da metade. A metade de 20 é 10. Beleza. Então,
50, que é por cento, né? Mais 25% dá 75%. Então é 20 mais 10, 30. Pronto, 75% de R$40 é R$30. Você poderia fazer, pega o todo, que é o 100%, e tira os 25%, que é 10. 40 tira 10, 30. São contas que dá para você fazer de cabeça rápido, para você ganhar tempo no Enem. Beleza? Então, fica de olho nesses detalhes. Outra coisa que eu já vi alguns alunos errarem também é essa continha aqui, ó. 10% ao quadrado. Ah, 10% ao quadrado é 100%, porque 10 vezes 10 é 100? Claro que não. 10% ao quadrado é 10% vezes 10%. Ou seja, é 10% de 10%. O que é a décima parte de 10? Não é 1? 1%. 10% ao quadrado é 1%. Porque 10% ao quadrado seria 0,1 vezes 0,1. E isso é 0,01, que é 1%. São detalhes que você tem que tomar cuidado. Porcentagem não é um assunto difícil. Vai cobrar de você muita interpretação de texto. E você vai pegar as interpretações através desses mínimos detalhes. Beleza? Outra coisa que pode acontecer é aumento e desconto. Por exemplo, vamos supor que um produto em uma semana custava R$75. Certo? R$75. Aí ele pegou e teve um aumento. Vou pôr seta para cima para economizar a escrita. Ele teve um aumento de 15%. Qual que é o novo preço do produto? Os alunos geralmente fazem 15% de 75. Beleza? 15% de 75. Eu concordo. Então, 15% de 75 seria você fazer 0,15 de 75. Ótimo, bacana. 15% de R$75. Vamos fazer essa conta. 15 vezes 75. Então, 75 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37. E 1 vezes esse troço é esse troço. Somando, 5 com nada é 5. 7 com 5, nós vamos encontrar 12. Vai 1. 4 com 7, 11. Show! Só que era 2 casas após a vírgula. 1, 2. 11 e 25. Então, essa é a resposta? Não. Aumentou 11 e 25. O que você deveria fazer então agora? Somar com os R$75 original. Por que somar com os R$75 original? Porque é um aumento. Aumento eu estou adicionando. Então, na verdade, ele vai para R$ 86,25. Esse seria o novo preço do produto, se você pegar e fazer um aumento de 15%. Só que observe que eu fiz duas contas. Eu fiz primeiro isso, depois fiz a outra conta. Você conseguiria matar esse exercício com apenas uma conta. Pensa comigo. Se um produto aumentou 15%, ele já era 100%. Se eu aumento 15%, ele vai para 115%. E 115% é um número decimal 1,15. Isso quer dizer, então, que basta calcular 115% de R$75. Então, eu vou matar o exercício com apenas uma única conta, fazendo 1,15 vezes 75. Pode fazer a conta aí. Você vai encontrar R$ 86,25. Certeza. Por isso que em alguns livros, né, que te mostra e te ensina isso aqui por fórmula, ele te ensina a seguinte fórmula: valor
final de um produto é igual ao valor inicial que multiplica 1 mais a taxa de aumento. 1 mais a taxa de aumento. Observe que isso aqui está parecendo um pouco já com juros. Esse valor final é o que a galera chama de montante. Esse valor inicial é o que a galera chama de capital. 1 mais a taxa. Quer ver? Se você substituir nisso aqui, se você substituir nessa fórmula, você iria fazer isso aqui, ó. Valor final, que é o montante, é igual ao valor inicial. Qual que é o valor inicial? R$ 75,00 vezes 1 mais a taxa. A taxa de aumento foi de 15%, que é 0,15. 15%, 0,15. 1 mais 0,15, 1,15. Olha lá, ó. 1,15 vezes 75. Chegando no 86,25. E se fosse desconto? Isso aqui é uma formulazinha que os livros trazem para aumento simples, tá? Se você quiser decorar a fórmula, filho, fica à vontade. Aumento simples. O que seria essa ideia de aumento simples? É você aumentar uma única vez. Aumento simples. E se fosse um desconto? Se eu falasse para você que o produto custou R$ 75,00 e teve um desconto de 15%. É só você colocar um menos. É só colocar um menos. Valor final, que é o montante, vai ser os meus R$ 75,00 vezes 1, aí eu tirei 15%, que é 0,15. Ora, se um produto é 100% e você tira 15%, sobra 85%, que é o número 0,85. Então, bastava você fazer 75 vezes 0,85, que é pegar os R$ 75,00 e tirar os R$ 11,25. E aí você vai encontrar R$ 63,75. R$ 63,75, que é o que você encontraria como resposta aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para você conferir aí depois. R$ 63,75. Por que eu sei que é isso? Porque se você somar 25 centavos, vai ficar 64. 64 você soma 11, vai voltar para os seus R$ 75,00 original. Então você consegue resolver esses exercícios só por interpretação. Então, lembrando que se fosse um exercício de desconto, é só você vir aqui no lugar do mais, né? Vou colocar aqui embaixo para você, ó. Valor final seria o valor inicial vezes 1 menos a taxa de desconto. Mas você não precisa ficar preso a isso, tá? Isso aqui seria desconto simples. Tá? Não precisa ficar preso a isso. Ah, e se um produto, se você pegar um produto e ter o que a gente chama de aumentos sucessivos, que é vários aumentos. Tipo, um produto custa R$ 70,00. Aí, numa semana, ele aumentou 15%. Na outra semana, ele aumentou 20%. Ah, então quer dizer que ele aumentou 35%? Se ele aumentou 15%, depois aumentou 20%, ele aumentou 35%? Não. Claro que não. Porque é o que a gente chama de aumento em cima de aumento. Já é a ideia para juro composto. Aumento em cima de aumento. Não é a mesma coisa. Você pegar um produto e aumentar 15%, aí depois, em cima daquele novo preço, você aumentar 20%, vai dar um resultado diferente de você
aumentar 35%. Como que você faria, então, essa conta? Simples, simples. Olha, se eu te falei que um produto custava R$70 e você aumentou 15%, você multiplicaria por 1,15. Esse seria o resultado final. Aí depois ele não aumentou 20%? 20%, 100% mais 20%, 120%. Então você multiplicaria essa resposta por 1,2. Os livros trazem como aumentos sucessivos a seguinte fórmula. Montante, que é o valor final, é igual ao capital, que é o valor inicial, que multiplica 1 mais uma taxa de aumento, vezes 1 mais a outra taxa de aumento, vezes 1 mais a outra taxa de aumento, e assim sucessivamente. Mas você não precisa pensar nisso, certo? Então são comuns você usar exercícios com essa característica. Então o que você vai fazer agora? Você vai baixar a lista aí com os 10 exercícios e vai praticar esses 10 exercícios. Vai por mim que não é difícil porcentagem.